Bom, pessoal, estamos entrando aqui na quarta lição, tá? Na lição anterior a gente viu o programa de simulação do motor de passo. Nós demos dois exemplos, né? Step 5 e Step 6. Então vamos terminar aqui o Step 5, terminar o Step 6. Já que a gente está falando de motor, então vamos começar a falar aqui agora então de motor de corrente contínua. Pessoal, o que é um motor de corrente contínua? É um motor que ele funciona de uma maneira completamente diferente do motor de passo. O motor de corrente contínua ele geralmente é alimentado por tensões que varia até 90 volts. No caso nosso, nós vamos falar de pequenos motores, que é voltado para a área de automatização e robótica, certo? Então vamos lá. O nosso controlador de motor aqui, ele tem um total de 91 linhas de comando, certo? Vamos eliminar aqui as linhas que a gente já está cansado de saber que não serve para nada, que são 23, tá? Que são os dizeres aqui, ó, os textos. Nesse caso aqui a gente já tem motor DC LCD, já estamos dizendo aqui, ó, que nós estamos tendo uma monitorização, vendo mensagens no LCD. E aqui a gente tem a nossa configuração já básica de display de cristal líquido que a gente já estudou. Aqui a gente já tem a linha básica que nós estamos desligando os comparadores análogos digital do microcontrolador, né? E aqui nós estamos elevando a nível baixo, tá? Low, tá? Porque nós estamos colocando um comando baixo na porta B0, B1, B2, B3, certo? Na porta B0, B1 nós temos ligado o motor 1. Na porta B2 nós temos ligado o motor 2. Vamos dar uma visualizada nisso, pessoal. Como é que a gente vai controlar esse motor DC ou corrente contínua? Existem, pessoal, circuitos transistorizados e existe o circuito integrado específico para fazer isso, que são chamados as pontes H. Ponte H, na realidade, ela vai controlar o sentido de direção do motor e, em alguns casos, inclusive a velocidade, através da variação do pulso de PWM. Então, você poderia controlar tanto o sentido de velocidade, ou direita ou esquerda, sentido horário ou anti-horário, quanto para você ter o controle de velocidade. Um circuito básico, tá, pessoal, que controlaria um motor desse é o circuito integrado L293D. Esse aqui é um integradinho barato, fácil de se achar, tem uma capacidade de corrente de até 1 ampere e dá para controlar motores até 12 volts. Aqui nós estamos com uma alimentação de 5 volts, que foi o que a gente achou mais comum, tá? Mais fácil. Então vamos lá. Cada entrada aqui, ó, porte B e porte B1, significa que é o motor 1, ou o motor A, ou o motor 1 no nosso diagrama, no nosso programa. Aqui nós temos o porte B2 e o porte B3 do motor B ou o segundo motor. Então isso aqui vai ser ligado aonde, pessoal? Diretamente na saída do microcontrolador, tá? Nos portes B0, B1, B2 e B3. É exatamente como a gente tem aqui no diagrama. Bom, feito isso daí, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiro de tudo, nós vamos dar uma estudadinha nesse comando low aqui, ó, o low, tá? Da linguagem de programação Micro Basic. Bom, pessoal, vamos estudar aqui o comando que vai fazer a diferença aqui nesse programa de demonstração, de exemplo, né? Então vamos lá. Aqui, ó, a gente vai estudar esse comandinho aqui, ó, low, e depois high, quer dizer, baixo e alto. Vamos dar uma olhadinha aqui no manual, pessoal. Olha aqui, manual, low, tá? Low pin, ou seja, baixo pino. Então vamos lá, especifica, tá? Um pino em nível lógico baixo, simplesmente isso, 0. Então significa que você escrever aqui low 0, tá? Você coloca um pino em 0, nível lógico 0. Aqui, ó, o exemplo, ó, porta A, ponto 0 em nível 0. Legal e simples, né, gente? Então vamos lá, a gente tem esse nível baixo aqui, ó, nessas 4 portas. Opa, aqui, ó, nessas 4 portas aqui. Por quê? Porque é o nosso passo inicial. Por que isso aqui? Vamos dar uma olhada? Vamos sim. Olha só. Aqui a gente tem um circuito integrado
que é o L293D, que é um circuito integrado chamado ponte H. Uma ponte H ela pode ser através de circuito integrado e pode ser também circuitos transistorizados. No caso de circuitos transistorizados ou mesmo circuito integrado, a gente tem a possibilidade de controlar o sentido de rotação dos motores de corrente contínua. Alguns modelos, tá, você tem a capacidade também de controlar a velocidade, ou seja, é o famoso PWM, é o pulso de PWM que você injeta, que você controla, além do sentido de rotação, a velocidade. Esse circuito aqui, pessoal, o L293D, ele também tem entrada de PWM, tá? No caso, nós não estamos usando aqui, mas ele tem, tá? Então, no caso, a gente só vai estar usando ele como sentido de direção para dar um exemplo. Então, aqui nós temos porte B0 e B1, B2 e B3, beleza? Vamos lá voltar para o nosso código-fonte. Voltando no código-fonte, essa linha que a gente já conhece, que é uma pausa de 5 microsegundos, o início da rotina inicial do programa, o LCD-out a gente já conversou sobre isso, vai escrever a frase educática robô descer no LCD. A segunda linha vai solicitar que o operador pressione S1. E aí nós vamos fazer uma checagem da porta A2 do microcontrolador. Se ela estiver em 1, né, nós vamos executar a rotina frente, essa daqui. Caso ele não esteja em 1, ele vai dar uma pausa de 2 microsegundos e vai voltar para a rotina, que é essa linha aqui em cima, ó. Então ele vai simplesmente fazer isso até o operador pressionar a tecla equivalente a ela na porta 2 e gerar um código nível 1 ali. Então vamos lá, para frente. Quando você clicou e ativou, tá? Ele vai rodar, ele vai movimentar o motor para frente. Vamos ver a rotina para frente? Aqui, ó. Vai escrever educática robô DC, que a gente já está cansado de saber. E aqui depois ele vai escrever, ó, andando para frente. O que ele vai fazer? Ele vai colocar o pino B0 em nível baixo e o porte B2 também em nível baixo. O porte B1 e o porte B3 ele vai colocar em nível alto. Sendo assim, vamos dar uma olhada aqui, né? Ó. Aqui vai estar embaixo B2 e aqui também vai estar embaixo. O B1 e o B3 vai estar em alto, então o motor vai girar para frente. Que interessante, né, gente? Vocês vão ver interessante na hora que tiver o vídeo de apresentação disso. Na simulação não vai ser tão legal quanto você ver o motor funcionar. Bom, ele vai executar isso e vai dar uma pausa de 4 microsegundos. 4 microsegundos, pessoal, é porque a gente vai ver isso aqui no simulador. No circuito mesmo, a pausa vai ser 4.000, tá? Essa pausa, pessoal, vai dar qual é a distância percorrida do robô, tá? Pelo diâmetro da roda e pela velocidade que ele vai estar. Mas isso a gente vai ver mais tarde. Bom, ele vai andar para frente um período determinado, tá? Por esse pause aqui, e depois ele vai entrar na rotina atrás, que é andar para trás. Ele vai manter escrito no LCD essa frase educática. Depois ele vai indicar que ele está andando para trás através do que? Disso aqui, ó. A porta B0, que aqui em cima estava embaixo, aqui vai para alto. A porta B2, que aqui andando para frente estava embaixo, aqui vai para alto. E aqui que estava embaixo, em alto vai para baixo. E aqui que estava em alto vai para baixo. Olha só, pessoal, é exatamente o contrário dessa rotina aqui. Ou seja, nós simplesmente invertemos o sinal de comando. Ele vai executar, então, vai para frente, vem para trás e vai girar à esquerda. Vai escrever no display de cristal líquido e aí ele vai alternar. Olha só, a porta B vai para 0. A porta B0 vai para 0, a porta B2 vai para alto, a porta B1 vai para alto e a porta B3 vai para baixo. Interessante? Interessante.
Então é óbvio, girar para a direita vai ser exatamente o contrário, invertido. Vamos conferir? Escreve na tela a mesma coisa. Opa, escreve na tela a mesma coisa, só mudando para a direita. E olha só, a porta B0 vai para alto, a porta B2 vai para baixo, a porta B1 vai para baixo e a porta B3 vai para alto, e nós temos um giro à direita ou anti-horário. Beleza? O que ele vai fazer depois, pessoal? Ele vai dar uma pausa de 4 milissegundos, vai baixar o nível lógico nas 4 portas, desligando o motor, e volta para essa instrução aqui, rotina, e manda você pressionar um botão e o processo começa tudo novamente. Bom, depois que a gente deu essas explicações, vamos compilar o nosso programa. Compilamos com sucesso, 596 palavras usadas. Vamos carregar nosso simulador, como sempre, certo? Vamos aqui em File, vamos dar um limpar na memória, vamos carregar o programa, e motor DC LCD está aqui, ó. Vamos carregar ele, manter a taxa rating ultimate e vamos fazer a simulação. Tá, lá está escrevendo. Pressione S1. Olha lá, pessoal, pressione S1, ele fica piscando. Por que ele está fazendo isso? Vamos acompanhar o programa aqui inicial. Aqui, ó, ele vem aqui, dá uma pausa e volta aqui em cima. Então ele fica limpando a tela, por isso que ele dá esse efeito de piscar, ó. Beleza? Agora o que acontece, pessoal? Dá uma olhada aqui, ó. RB0, RB1, RB2, RB3. O que está acontecendo? Nada. É óbvio. Por que não está acontecendo nada? Porque a gente não deu um comando, né? Vamos ver aqui onde que nós temos que pressionar. Pressione S1, S1. Quem é S1? É a porta A2. Vamos voltar para o simulador. Vamos diminuir isso daqui. Então é A2. A2 equivale a isso aqui, ó. Aí essa porta. Ali nós temos o botão, então vamos acioná-lo. Olha lá, andando para frente. Olha aqui, pessoal, a alternância dos bits. Andando para trás, olha só. Agora aqui, ó, vamos esperar ele escrever ali, ó, virando para a direita, virou para a esquerda e mandou pressionar o F1 de novo. O F1 não, né? Olha lá, como está pressionado, ele continua. Vamos esperar ele fazer o ciclo de novo. Olha só a alternância aqui. Pronto. Agora a gente vai parar a simulação e vamos fazer um negocinho aqui melhor para a gente poder acompanhar a execução. Pause 20. Aqui está em pause 40, né, pessoal? Vamos aumentar esse pause aqui, ó, para 100. Opa, para a gente acompanhar melhor a execução no simulador das portas que a gente está utilizando. Então a gente subiu de 100 para 40, vai dar uma diferença razoável, tá? Vamos compilar. Compilação com sucesso. Vamos limpar a memória, que a gente está cansado de fazer isso. Motor LCD. E vamos ativar Educatica. Pressione S1. Vamos pressionar S1. Pressionamos. Andando para frente. Aí, pessoal, ó, RB1 e RB3. Certo? Agora o RB0 e o RB2. Virando para a esquerda. Virando para a direita. Ah, que legal. E pedindo para a gente pressionar de novo o S1. S1 quer dizer, S1 vai ser a chave que está ligada a RA2. Tá? Sem segredo, com certa simplicidade, vamos voltar aqui a falar e frisar uma coisa que é importante. Pessoal, aqui, ó, essa linha aqui está em 1 porque nós não temos o resistor de pull up no simulador. Aqui geralmente é 0, tá? E no circuito eletrônico, no microcontrolador, nós vamos gravar isso aqui como 0, porque lá no terminal A2 do microcontrolador nós vamos ter um resistor de pull up. Beleza? Bom,
Agora o que que a gente vai fazer, pessoal? A gente já falou do motor DC e a gente vai falar agora também de um controle de servo, um programa de controle de servo, tá? Então tá aqui o programa e a gente vai começar a falar dele logo em seguida. Nós vamos começar a estudar agora um programa aqui, ó, bem simples para controle de servo, tá? Bom, esse programa aqui ele pode funcionar tanto no PIC 628A como no PIC 16F84A. A única coisa que a gente tem que fazer, pessoal, se a gente for usar o PIC 16F84, é alterar aqui, ó, pro PIC, né, pro PIC correto e renomear essa linha aqui, ó, porque o PIC 16F84 não tem conversor análogo digital interno, beleza? Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, as instruções básicas, né, das variáveis definidas como byte. Aqui nós demos valores às variáveis, certo? A saída do sinal de controle do servo é pela porta B0. Aqui a gente tem o início da rotina, tá? De repetição. E aqui nós temos uma instrução nova, que é chamada pulse out. Pulse out, certo? Essa daqui é a instrução, pessoal, que vai gerar o sinal do servo para controle do servo. A gente vai dar uma estudadinha nela aqui através do manual, né? Nós já colocamos na página certa aqui, ó, pulse out. Pulse out, a sintaxe é pulse out, o pino e o período que a gente quer. Pino é o pino de hardware que nós vamos estar usando, e o período é o espaço de tempo que esse pulso vai ficar ativo, tá? Então, ó, a sintaxe é essa aqui, ó, pulse out B.5, quer dizer, porta B5, um pulso de 100, que equivale a 1 microsegundo para um clock de 4 MHz, tá? Se vocês forem ver aqui, ó, aqui nesse texto, ó, já tem uma resolução, já tem uma indicação de que em casos de oscilador, ó, de 20 MHz, tá? O período de 100, quer dizer, esse valor de 100, em vez de ter 1 microsegundo, pessoal, passa a ter 1 milissegundo, passa a ter 2 microsegundos de resolução, tá? Contra 10 microsegundos para 4 MHz. Beleza? Agora a gente tem que falar um pouquinho de funcionamento de servo, certo? Vamos falar assim no geral algumas coisas rápidas, né? Motor de passo, como é que ele funciona? Você geralmente tem as bobinas e você tem que energizar cada bobina numa sequência correta para fazer com que o motor gire. Um motor corrente contínua, você simplesmente aplica a tensão num dos terminais, ele gira continuamente. Se você precisar de ajuste de velocidade e de sentido de rotação, você inverte a polaridade. A inversão da polaridade no motor DC pode ser feita através de uma ponte H e o controle de velocidade através de um pulso de PWM. Ponto. Agora, e os servos? Os servos, pessoal, a gente tem um desenho aqui básico de servos, tentando mais ou menos explicar o funcionamento deles. Então vamos ver, ó. Pessoal, daqui a aqui nós temos um período de 20 milissegundos, tá? Que é o que faz com que ele tenha o pulso na saída. Esse pulso, uma variação de 1,7 milissegundos, pessoal, essa variação faz com que o motor gire para um lado. A menor variação, ó, de 1,3 já inverte o sentido de rotação. Então, a gente pode dizer que os servos eles funcionam com uma variação de pulso entre 2 a 1,0 milissegundos. É uma margem muito pequena, tá, pessoal? Esse valor que eu estou mencionando para vocês não é um valor exato. Existe uma pequena variação entre os servos, mas eu sinceramente sugiro a vocês que leiam um pouco sobre a teoria de servos, porque o que eu estou falando é de uma maneira extremamente simplista, que pode dar margem de erro de interpretação de funcionamento, porque o nosso objetivo, pessoal, não vai ser esse, tá? Então, vamos fazer uma análise aqui bem rápida, ó. O pulse out, como é que ele funciona? Pulse out 0.
pulsout 0. Quem que é 0, pessoal? Pulsout 0 é a porta B, tá? Eu poderia colocar aqui, ó, nessa linha de comando, essa instrução aqui, ó, pulsout B.0 é igual, opa, pulsout 0, servo, e vai funcionar, tá, pessoal? Tranquilamente. Vamos compilar e a gente vai ver que funciona tranquilamente. Aí, pessoal, ó, pulsout port B0 servo. Quem é servo? Olha só, pessoal, servo é uma variável que nós definimos como byte e o valor dela é 140. Esse valor aqui, pessoal, de 140, ele é o suficiente para qualquer tipo de servo se posicionar na posição central, com algumas pequenas variações, tá? Ou seja, o servo, se ele tiver todos para um lado ou para o outro, quando você receber esse pulso aqui, ele tem uma tendência a parar na posição central. Então, analisando aqui, ó, olha só essa linha. Pause frec. O que é frec? Frec é de frequência. Nós também definimos que a frequência aqui, ó, ela é uma variável do tipo byte e definimos aqui a frequência em 13. Tá? Essa frec aqui, pessoal, quer dizer, essa variável frec de frequência, é simplesmente o que vai dar o tempo de execução entre essa linha e essa linha, tá? O que essa linha aqui faz? Olha só, pessoal, se a gente tem aqui definido que servo é igual a 140, toda vez que nós passarmos por essa linha, servo vai ser acrescentado de mais um. Então vai ser o que? Servo 140 mais um 141. A próxima linha faz uma checagem. Se servo for menor que 200, então volta. Ou maior, desculpa. Tá? Maior que 200, volta. Caso contrário, repete. Então ele volta. Não era 140, mais um, 141. É maior que 200? Não. Então ele volta aqui em cima. Ele volta aqui em cima e executa novamente. 140. Era 141. 140 mais um vai para 142. E ele vai repetir esse laço aqui, pessoal, até dar 200. Quando der 200, ele salta para a linha volta. Volta é aqui, tá? Então o que ele vai fazer? Nós chegamos a 200. Ele vai fazer que servo é igual a servo menos 1. 200, que foi a contagem que deu devido a essa rotina de repete aqui, ó. 200 menos 1 vai ser 199. E aí ele vai repetir isso aqui até chegar a 100. Quando chegar em 100, pessoal, ele vai ter um repete e ele volta aqui para cima, ó. Certo? E aí o que ele faz, pessoal? O servo vai e volta, vai e volta. Ele vai ficar fazendo esse movimento. Agora a gente vai compilar. Compilamos 128 palavras usadas e agora a gente vai ver isso na simulação. Dando sequência, né, pessoal? A gente já carregou, já fez a compilação do programa. Eu carreguei já aqui, ó, o vai e vem, e eu vou ligar a simulação. Olha lá, ó. Ó a nossa forma de onda aqui, ó. Ativou, ó, dá uma olhadinha aqui no RB0, ó. Tá ali o sinal, mas aí eu tô trabalhando com o osciloscópio, né, em modo fast. Se eu colocar em fast mais rápido ainda, pessoal, vocês querem ver o efeito que isso aqui vai dar? Olha lá. Tá ali o nosso pulso. Como eu tenho que baixar a velocidade, né, para poder ver no simulador, então ele é perfeitamente funcional. Quer ver só? Vamos desligar o osciloscópio. Sim, vamos desligar. Assim eu não confundo ninguém. Olha lá, vamos startar. Olha lá. Aqui nós temos o nosso pulso de saída para o servo. Então, pessoal, é relativamente simples de você configurar isso para fazer um servo funcionar. Aqui, ó, olha só, é basicamente essa linha aqui, tá? A gente não vai entrar no mérito desse programa porque eu achei ele meio complicado, tá? Então, eu não vou colocar ele em vídeo, só na forma manual, na forma texto,
Tá? Então a gente pode dar por encerrada a sequência de controle de motores. E nós falamos sobre os motores de passo, sobre os motores corrente contínua e demos um exemplo rápido aqui de controle de servos. O nosso próximo passo agora vai ser falar sobre comunicação utilizando os microcontroladores PIC e a linguagem de programação PIC Basic Pro.